Nós estamos numa série de mensagens chamado O Resgate da Piedade. E no último domingo nós demos uma introdução falando sobre como pessoas que foram ofendidas, elas têm dificuldade de conseguir estender piedade para outros. E quando nós falamos de piedade, a gente já explicou que piedade não é necessariamente você dar uma cesta básica ou você dar algo para alguém. Mas uma das características de piedade, da perspectiva de Deus, do Evangelho, da Bíblia, é a gente poder manifestar os frutos do nosso relacionamento com Deus para o próximo, nas pessoas. Então, eu costumo dizer que a espiritualidade de alguém é revelada na humanidade nele. Não quanto ele vai para uma igreja, não quanto ele diz que ora, não quanto ele diz que dá de oferta, mas o maior nível de espiritualidade de um ser humano é manifestado na humanidade. É como ele trata o próximo, é como ele se relaciona com as pessoas à sua volta. E resgatar a piedade é nós resgatarmos a nossa capacidade de manifestar a nossa relação com Deus no outro. Então, Deus ele escolheu ser amado no próximo. Jesus disse, olha, um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Porque quando eu amo o outro como Cristo me amou, eu estou amando a Deus acima de todas as coisas e estou amando ao próximo como a ti mesmo. Então, nesse novo mandamento de Jesus, eu cumpro toda a lei, tudo aquilo que foi estabelecido na lei. Amai uns aos outros como Cristo nos amou. Só que quando nós sofremos ofensa ao longo da vida, quando nós somos ofendidos, e quando eu falo de ofensa, não é só alguém te xingar, mas quando nós somos traídos, quando nós somos rejeitados, abandonados, mentem ao nosso respeito, são ingratos, todo tipo de ofensa nesse sentido, quando isso nos ataca, isso se torna um vírus dentro de nós. Um vírus que ele é altamente danoso, porque ele estraga a nossa saúde física, ele estraga a nossa saúde emocional e ele estraga as nossas relações sociais. E ele é altamente transmissível, porque uma vez que eu fui atacado por isso, a chance de eu passar isso para frente é muito grande. Então, eu costumo dizer que muitas vezes a gente é maltratado em algum estabelecimento, em alguma loja, em algum lugar, por um atendente, a gente fica revoltado. Que absurdo, você viu o jeito que ela me tratou, você viu o jeito que essa pessoa falou comigo. Mas a gente não sabe o que aquela pessoa passou. Talvez ela foi traída por alguém, talvez ela foi roubada por alguém, talvez ela foi abusada por alguém. E agora ela está infectada com aquele vírus da ofensa, da dor, do rancor, da mágoa. E você percebe que é muito difícil ela conseguir passar para frente algo diferente que não seja aquilo que ela sofreu. Então a ofensa é um dos maiores inimigos para que a gente possa compartilhar os atributos de Deus para o próximo. E aí então, nós compartilhamos o primeiro nível de como o homem ele se relaciona com a ofensa, que é quando nós somos ofendidos e não perdoamos. E é nessa classe de pessoas que está a maioria das pessoas da humanidade. Pessoas que foram ofendidas e não perdoam. E é super comum isso acontecer porque, do ponto de vista humano, é assim que tem que ser. Uma pessoa que foi traída, traição é algo muito sério. Uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que foi roubada, uma pessoa que foi insultada, que foi agredida, ela tem todo o direito de não perdoar, do ponto de vista humano. Só que nós olhamos, através das Escrituras, que existe uma perspectiva humana sobre isso, mas existe uma perspectiva de Deus sobre isso. E a perspectiva de Deus sobre isso é que, da mesma forma como Jesus, ele foi insultado, ele foi ofendido, ele foi caluniado, ele apanhou, ele foi cuspido, traído, rejeitado e morto por causa das nossas ofensas. E da mesma forma como, ainda assim, ele nos perdoou, então hoje nós somos aptos e capazes para estender perdão também. Só que isso não é uma tarefa fácil, porque não é uma tarefa que eu consigo fazer na força do meu braço. Se fosse assim, todo mundo perdoava. Mas é uma tarefa extremamente difícil, porque eu preciso da ajuda do Espírito Santo para isso. Eu preciso que o Espírito Santo ele possa brotar isso no meu coração, para que eu possa manifestar isso para fora.
E por isso então que pessoas que elas foram ofendidas e que elas não conseguem perdoar, ou elas ainda não nasceram de novo, o que é nascer de novo? É receber o sacrifício de Jesus, dizer: Jesus, eu creio que Tu és meu Senhor e Salvador, e que o Teu Espírito passa a habitar dentro de mim. Então quando essa pessoa nasce de novo, agora ela não é mais uma alma vivente, uma pessoa que está pelo mundo caminhando para ver o que vai dar depois que morrer. Mas a Bíblia diz que ela se torna um espírito vivificado. Agora ela é um espírito eterno, ela não morre mais, porque o Espírito de Deus passa a habitar dentro dela. E além dela ser salva então da morte eterna para a vida eterna, agora ela tem um amigo, um ajudador, um auxiliador que se chama Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, sim, ele é capaz de nos ensinar como perdoar, porque foi o que ele fez conosco através de Jesus. Então, ou a pessoa ela não nasceu de novo e por isso ela não tem a ajuda do Espírito Santo para conseguir perdoar, ou a pessoa ela até nasceu de novo, ela tem o Espírito Santo dentro de si, mas ela ainda não conseguiu alcançar maturidade suficiente para poder estender aquele perdão. E aí o que nos falta é maturidade. Aí nós lemos no domingo passado sobre o texto que diz que aqueles que não conseguem ainda discernir essas coisas, são imaturos, eles não são experimentados na palavra da justiça. E a palavra da justiça é justamente Cristo. Uma pessoa que ela é madura, ela começa a entender: ok, então do tamanho do perdão que eu recebi da parte de Deus, quem sou eu para poder deixar de perdoar alguém que fez mal para mim? E agora eu quero falar com você que está transicionando ou deseja transicionar para um próximo nível de maturidade, ou já está nesse novo nível de maturidade, que são os ofendidos que perdoam. Então domingo passado nós falamos sobre os ofendidos que não conseguem perdoar, e o quanto isso faz mal, o quanto isso destrói a saúde, destrói a mente, destrói as relações. Mas agora eu quero falar sobre os ofendidos. Então quando nós deixamos o Espírito Santo nos influenciar, mesmo que é difícil, mesmo que é dolorido, e de repente a gente começa a perceber o perdão saindo de dentro de nós, esse é o segundo nível de maturidade, que nós nos relacionamos com ofensa. E é sobre esse nível de maturidade que eu quero falar com você. Quando amadurecemos na fé, compreendemos que coisas que eram impossíveis antes, agora são possíveis mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, conforme eu vou avançando na fé, eu percebo que coisas que eu não tinha habilidade antes de fazer, agora elas são possíveis. Coisas que pareciam que eu nunca ia conseguir, como perdoar, por exemplo. Porque só quem foi ofendido profundamente sabe como é difícil. Como é difícil. Só um filho que foi abandonado por um pai sabe como é difícil perdoar um pai. Só uma esposa que foi traída por um marido sabe como é difícil perdoar uma traição. Só uma pessoa que foi abandonada pelos amigos quando ela mais precisou sabe como é difícil ser abandonado. Só uma pessoa que sempre tentou agradar os outros e foi rejeitado sabe como é difícil perdoar aqueles que rejeitaram. Só que quando nós amadurecemos e nós nos relacionamos mais com o Evangelho e com o Espírito Santo, a gente começa a perceber que mais difícil ainda do que perdoar é viver com esse peso, é viver com essa tristeza, é viver com esse rancor. E aí nós nos abrimos para que o Espírito Santo ele possa nos influenciar. E quando nós chegamos nesse nível de maturidade de que eu fui ofendido e eu consegui perdoar, a minha vida ela melhora em 3 níveis. Primeiro, na minha relação com Deus. Segundo, na minha relação com o próximo. E terceiro, na minha relação comigo mesmo. Então, Helder, é muito difícil perdoar. Eu sei, concordo com você. Mas não perdoar é mais difícil ainda. Então eu preciso escolher entre o difícil e o mais difícil. Só que a vantagem é que para perdoar você não precisa fazer isso sozinho, porque o Espírito Santo ele te ajuda nisso. Continua não sendo fácil, mas se torna leve, porque ele vai trocando o sentimento do teu coração. Porque de repente você começa a ser tão tocado pelo Espírito Santo que agora é o contrário. Aquela raiva que você tinha natural por aquela pessoa, parece que você quer sentir raiva por ela, mas a raiva não aparece mais. Você começa a falar: não, mas é que ela está
com raiva daquela pessoa ainda. E de repente começa a ter um novo sentimento. Um sentimento de deixa pra lá. Um sentimento de tá tudo bem. Porque o Espírito Santo, ele começa a preencher as lacunas da tua alma que um dia alguém arrombou. O Espírito Santo, ele começa a preencher o vazio do teu coração que um dia alguém ocasionou. O Espírito Santo, ele começa a curar a ferida dentro de você que um dia alguém causou. E é estranho porque tua mente ela não consegue compreender. Ei, por que eu estou começando a perdoar aquela pessoa, sendo que ela fez muito mal para mim? É porque o Espírito Santo, ele está te influenciando nesse sentido. E isso tem um resultado prático do teu próprio relacionamento com Deus. Porque aí então você começa a colocar em prática o mandamento que Jesus colocou sobre a terra. Que nós devemos perdoar os outros independente daquilo que eles façam, quantas vezes eles façam. A gente leu isso domingo passado. Você que talvez precise de mais fundamentos para essa mensagem, a gente tem ela gravada no Spotify, no YouTube, depois você pode chegar em casa, pode acessar. E aí quando nós começamos a ver esses princípios sendo cumpridos através da nossa vida, isso começa a aumentar a nossa fé. Poxa, Jesus falou que nós precisávamos amar e eu estou conseguindo amar. Jesus falou que não era para eu retribuir o mal com o mal. Então alguém me fez mal, eu tinha todo o direito de fazer o mal também, mas eu estou retribuindo o mal com o bem. E de repente você começa a ver aquele evangelho que parecia só para Jesus, só para seres altamente espiritualizados. Você começa a ver ele se tornar real para você. Que aquilo que parecia estar muito distante, ele começa a se tornar real na sua vida. Você começa a perceber que o Evangelho não é algo extremamente complexo de se viver, muito pelo contrário, ele é extremamente simples, desde que eu abra o meu coração e permita que o Espírito Santo me ajude nessa caminhada, porque ele está com você nisso. Segundo, isso melhora a tua relação com o próximo, porque aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te fez mal, você libera ela para ela continuar a vida dela. Eu não estou dizendo que você precisa voltar a se relacionar e ser amigo dessa pessoa, mas você libera ela para ela continuar vivendo a vida dela. E quando você consegue perdoar, a sua vida melhora para o próximo, porque aquela raiz de amargura, aquela dor, aquela tristeza, aquele estresse, aquela raiva, aquela ira que você tinha com a vida, com as pessoas, ela começa a ir embora. E você começa a melhorar as tuas outras relações que não tinha nada a ver com aquela pessoa que te fez mal. E de repente as pessoas começam a perceber e falam, nossa, você está diferente, você está mais calmo, você está mais tranquilo. Sabe, pessoas que são extremamente pessimistas, vai dar errado, vai dar ruim. Possivelmente é uma consequência de uma ofensa não perdoada. Porque se ela está machucada, ela acredita que o futuro vai continuar machucando. Que se ela foi traída, ela acredita que o futuro vai continuar traindo. E ela começa a propagar isso para todo mundo em volta. E acaba sendo uma pessoa difícil de se relacionar. Porque você quer ir para cima e ela sempre te traz para baixo. Mas quando nós entramos nesse lugar de maturidade de perdoar, vira essa chave. E aí da mesma forma como nós percebemos que era possível perdoar aquela pessoa mediante aquilo que o Espírito Santo fez em nós, nós percebemos que as outras pessoas, elas também merecem ser perdoadas. E aí nós iniciamos um novo ciclo de virtude, que interrompe aquele ciclo maldito que foi iniciado por alguém que feriu alguém. E por último, isso melhora a nossa relação conosco. E só quem já passou por isso, que tinha uma ofensa grande, que não conseguiu perdoar e depois perdoou, sabe o alívio que é perdoar uma ofensa. O peso que sai das nossas costas, quanto que a vida ela se torna mais leve. No final, você é muito mais beneficiado do que a pessoa que você perdoou. Porque talvez a pessoa que te fez mal, ela nem lembra mais que te fez mal, mas quem leva para o travesseiro mal todas as noites é você. E às vezes a gente pensa que não perdoar aquela pessoa é uma maneira de você punir ela pelo que ela te fez. Mas na verdade você está punindo a si mesmo, trazendo para si problemas físicos, emocionais, psicossomáticos que você não merece viver com isso. Você não merece viver com esse problema. Jesus não te criou para viver com esse problema. E você está aqui porque Ele deseja te curar disso. E eu quero te contar uma história bíblica para entender na
prática uma pessoa que passou por todos esses tipos de ofensas que eu citei, mas ele conseguiu se relacionar com essas ofensas nesse nível de maturidade, que é quando nós somos ofendidos e nós perdoamos. E é a história de José. Eu não sei se você conhece a história de José, mas José, ele era um hebreu que viveu aproximadamente uns 2.500 anos antes de Jesus. E José, ele era o irmão mais novo de 12 irmãos, e certa vez ele teve um sonho, e ele contou aquele sonho para os irmãos dele. Os irmãos dele ficaram revoltados com o sonho dele, porque no sonho dele a explicação do sonho era como se um dia ele fosse liderar os irmãos dele. Então pensa, você que tem irmão aí que é mais velho, pensa teu irmão mais novo chegando para você dizendo que vai ser teu líder. Ó, se cuida aí que eu vou te passar, você vai ser meu funcionário, você vai ser meu liderado. Pensa, foi mais ou menos isso que aconteceu. Isso causou muita ira nos irmãos de José, a ponto de um dia o pai de José pediu para ele levar comida para os irmãos dele que estavam trabalhando. E os irmãos dele aproveitaram que ele estava fora de casa e jogaram ele num calabouço lá, e depois venderam ele como escravo e mentiram para o pai dizendo que ele tinha sido morto. E aí a desgraça entrou na casa, né? Porque pensa, o pai chorou copiosamente e disse que a vida dele perdeu sentido porque era o caçulinha. Os irmãos dele passaram então a conviver com aquela culpa de ter feito o que fizeram, e José, um jovem adolescente, início da idade adulta, foi levado para uma terra distante como escravo. Quando nós lemos essas histórias bíblicas, elas ficam um pouco distantes da nossa capacidade de aplicação dela para o hoje, porque são culturas diferentes, né? Então imagina, poxa, mas como assim vender o irmão, escravo? Pô, a gente não tem escravatura, etc. A gente que não sabe disso, mas hoje a gente sabe que o tráfico humano ele é muito real. O turismo sexual é muito real. Isso continua acontecendo nos dias de hoje, sim. Talvez porque a gente fecha os olhos para não ver ou por desconhecimento, mas eles continuam acontecendo. Então imagine uma família normal com vários irmãos, que os irmãos decidem pegar o irmão mais novo e vende de repente esse irmão para ser um escravo sexual num país da Ásia ou da Europa. É mais ou menos isso que aconteceu. Pensa um jovem de 16, 18 anos de idade que é vendido pelo irmão como escravo sexual para outro país. Eu te pergunto, como vai ser a vida dessa pessoa? Ela vai ser uma pessoa alegre? Ela vai ser uma pessoa com vontade de sorrir? A perspectiva dela sobre o futuro, sobre os outros, vai ser uma boa perspectiva? A perspectiva dela sobre Deus vai ser uma perspectiva boa? Que Deus é alguém bom? Ou isso aí destrói a vida dessa pessoa para sempre? Uma ofensa como essa não destrói a vida dessa pessoa para sempre, como destrói a vida de uma geração. Porque se ela se relacionar com alguém, ela vai destruir a vida dessa pessoa. Se ela tiver filhos, os filhos vão ser destruídos. As pessoas que cruzarem o caminho dela vão ser destruídas, porque é um vírus altamente contagioso. E José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E a história continua até que chega no capítulo 39, e eu quero ler para você dos versículos 1 até o versículo 5. Gênesis 39, do 1 ao 5 diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou um dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Olha isso, grava essa frase aqui, ó. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que, de novo, o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens.
Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, mais uma vez, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. José ele foi vendido como escravo, um oficial da casa do faraó, como se fosse alguém que trabalhasse para o governo. Ele comprou José e ele colocou José para ser um escravo da sua casa. De repente ele começou a perceber que José era diferente. E ele viu que Deus estava com José. E aí ele colocou José para administrar a sua casa. Então imagina que talvez meses depois que José ele tinha sido vendido como escravo, agora ele não é mais apenas um escravo, mas ele é colocado como chefe dos funcionários da casa de um dos homens mais importantes do mundo na época. Então não parece uma história de cinema, de filme com um final feliz? Que pensa, um jovem vendido como escravo, abandonado, agora ele é reconhecido como alguém que Deus está com ele e agora ele é posicionado como um chefe dos funcionários daquela casa. Ele se torna patrão, literalmente um patrão. Então olha só, José que passou por traição, José que passou por abandono, José que passou por uma tristeza profunda, agora então ele é levantado numa posição alta dentro da casa de um dos maiores homens do mundo na época. Então teoricamente José ele deve ter pensado, nossa, graças a Deus que minha vida está boa agora, graças a Deus que tudo se resolveu no final, e que bom que foi que eu permaneci com Deus. Mas a história continua falando sobre José e explica que a mulher desse oficial se apaixonou por ele, tentou abusar dele. José foi vítima de um abuso, mas ele não quis se envolver com aquela mulher. Ele foge, só que ela consegue ficar com a roupa dele. Nisso, quando o oficial chega em casa, ela fala assim, o teu funcionário tentou me abusar, teu funcionário tentou se relacionar comigo, eu estou até com as roupas dele aqui para te provar. E de repente a história continua dizendo, nos versículos 20 e 21, mandou buscar José, oficial, e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Olha só, José ele tinha passado pelo maior trauma da vida dele, talvez um dos maiores traumas que um ser humano pode passar. Eu acredito que talvez não exista uma ofensa maior que alguém possa sofrer do que ser vendido como escravo, ser arrancado da sua família, ser abandonado pelos seus irmãos. E ele andando na justiça, a qual ele sabia que ele deveria andar, porque Deus estava com ele. Ele tentou fazer tudo certo, e mesmo ele fazendo tudo certo, alguém mentiu a respeito dele. Alguém levantou uma calúnia a respeito dele, e isso fez com que ele fosse parar na prisão. Então olha só, já era para José ser um cara contaminado pelo mal que fizeram com ele desde o início. Mas não, ele não foi contaminado a ponto dele conseguir mudar o ambiente de uma casa inteira e reconheceram ele como chefe de todos. Mas agora, será que José vai continuar com essa perspectiva? Porque olha o que fizeram com ele. E talvez o que mais pega para você, talvez o que mais dói no teu coração, é porque o que fizeram com você não tinha motivo algum para fazerem. Talvez assim como José, você, para permanecer na tua integridade, para fazer aquilo que era justo, para não desviar da sua conduta moral e daquilo que tem que ser, alguém te fez mal mesmo assim. Talvez você foi um cônjuge fiel, você se sacrificou por aquele casamento e te traíram mesmo assim. Talvez você foi um amigo fiel que tirou do teu bolso, que colocou dinheiro na frente e te deram o golpe mesmo assim. Talvez você sempre protegeu aquela pessoa, você sempre falou bem dela e ela falou mal mesmo assim. Foi isso que aconteceu com José, mesmo ele estando num lugar de justiça. Fizeram isso com ele. Mas a Bíblia continua a história.
E José, ele fica naquela prisão, mas como nós lemos ali, o Senhor estava com ele. E quando o Senhor está com você, por mais difícil e duro que é o que fizeram contigo, você não vai desfalecer, você não vai desistir, você não vai permanecer prostrado, doente, você não vai tirar a tua própria vida, porque o Senhor está contigo. A força de José não tinha da capacidade dele lidar com as dificuldades da vida. A força de José, o texto destaca que era porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. E então José, ele se torna agora o chefe do presídio, mas não o chefe dos presos, né? Tipo o PCC, o cara que comanda. A gente fala o chefe do presídio, parece que ele virou bandidão. Aí, ó, viu? José se deu mal. Ele não aguentou a pressão, virou bandido. Não, ele foi colocado pelos administradores da cadeia para ser um responsável, para intermediar as relações ali, porque ele se dava bem com todo mundo. E a história conta que 2 funcionários do palácio do faraó, que era o governador máximo do mundo na época, eles foram presos e José, ele revelou um sonho que eles tiveram. E nessa que José revelou um sonho, eles foram libertos. E aí José falou assim: ó, quando vocês chegarem lá, não esqueçam de mim. Pô, eu sou inocente, fizeram mal para mim, etc. José mais uma vez ajudando as pessoas. E quando aquele homem ele é liberto, um deles morre, mas o outro, quando ele é liberto, ele vai e começa a morar na casa do faraó e ele esquece de José. Mais uma vez José foi abandonado. Mais uma vez José foi esquecido. Mas no final a gente sabe que passa alguns anos, 2 anos mais especificamente falando, e de repente esse homem, ele percebe que o único que seria capaz de desvendar um sonho que o faraó teve era José. Ele manda chamar José lá na cadeia. E quando José, ele é chamado, ele revela o sonho de faraó. O faraó agora coloca ele como o governador máximo do Egito. O faraó coloca ele como se fosse um vice-presidente dos Estados Unidos, ou seja, o segundo homem mais importante do mundo na época. E aí a Bíblia conta então que José, ele passa a governar o Egito. Ele passa a ser o maior administrador daquele povo. E depois de alguns anos vem uma fome terrível sobre a terra. E quando essa fome vem sobre a terra, o único lugar que tinha comida era o Egito, era José. E a família dele, que tinha ficado em outra terra, os pais dele, os irmãos dele, agora precisam ir até o Egito para buscar comida. E nisso, quando eles vão até o Egito, José os reconhece. E agora José, ele está diante daqueles que tanto mal fizeram para ele. Agora imagine você, essa pessoa que te fez mal, essa pessoa que é a primeira que vem na tua cabeça quando te dá tristeza e alguém te ofendeu. O que você faria com ela se você fosse a segunda pessoa mais poderosa do mundo? Pensa assim, ó, você é a segunda pessoa que mais tem dinheiro no mundo, a segunda pessoa que mais manda, absolutamente. Você pode mandar matar, você pode mandar prender, você pode mandar machucar, você pode fazer o que você quiser. E era essa posição que José estava. Veja bem, a gente está falando de um homem que ele foi abusado, que ele foi traído, que ele foi rejeitado, que ele foi abandonado, que ele passou fome, que ele foi vendido como escravo. E José, ele poderia muito bem falar assim: cara, Deus, ele fez justiça, porque agora todo o mal que fizeram para mim eu vou poder descontar. Mas a história conta que José veio, trouxe aqueles irmãos para perto dele e disse assim: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José lhes disse: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, porém, não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou adiante de vocês.
2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrar de todo o palácio e governador de todo o Egito. O que José está dizendo aqui não é que Deus usou a vida dos irmãos dele para fazer mal para ele poder chegar até o Egito. Deus ele ia colocar José no Egito de qualquer forma. O que José está falando aqui é que Deus, ele é tão poderoso, mas tão poderoso para pegar da maior desgraça da tua vida e posicionar você num lugar de governo que você jamais imaginou que é possível estar. Deus, ele não pediu para fazer o que fizeram com você. Deus não estava lá, e talvez o que você sofreu falaram que foi em nome de Deus. Talvez foi um pastor, talvez foi alguém que se dizia representante de Deus, picareta. E às vezes a gente associa, então todo mundo é assim, todo crente é assim, todo pastor é assim. Não, Deus não queria que aquilo acontecesse. Mas como a gente não pode voltar atrás, Deus ele não ia interferir naquilo, porque ele não está jogando xadrez com a gente. Mas Deus ele propôs para nós um novo caminho, onde ele ia ressignificar tudo aquilo que fizeram conosco, para que a gente agora não possa ter uma vida boa igual quando nós tínhamos até que aquilo aconteceu, mas muito melhor, muito superior. Então Deus nessa manhã ele quer posicionar você num lugar não melhor do que antes de te fazerem mal, mas num lugar que você jamais imaginou que seria capaz de viver. Um lugar de plenitude, um lugar de paz, um lugar de sentido na vida, um lugar de propósito. E cada dor, e cada aflição, e cada mal que fizeram para você não apenas vai deixar de ter influência na tua vida, mas através da tua vida aquela pessoa vai receber salvação. Porque alguém precisa interromper esse ciclo de mal, esse ciclo de rejeição, de traição, de agressão. Alguém precisa interromper. Mas só um homem de paz, só uma mulher de paz pode acabar com a guerra. Um homem de guerra não acaba com a guerra. E é esse nível de maturidade que Jesus ele quer te posicionar nessa manhã. Alguém que foi perdido, não é sobre esquecer o que fizeram com você, mas é sobre reconhecer que Deus é contigo e que o perdão que Ele estendeu para a tua vida, para que você possa andar com Ele é superior a qualquer mal que fizeram para você. Quando você perdoa, você está dizendo: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque quando você perdoa, você está dizendo: se fosse da minha força, se fosse da minha vontade, eu não perdoaria. Mas porque Cristo habita dentro de mim, vá e não peques mais, porque você está perdoado. Perdoar é substituir um futuro pesado por um outro leve. Perdoar é você arrancar da tua frente todo o peso que um futuro te reserva para um futuro leve e suave. Perdoar é gritar na cara do mal que ele perdeu. Porque a expectativa do mal é que você continue sim carregando essa dor, carregando essa ofensa, para que você continue fazendo mal para as pessoas à sua volta sem que você perceba. E quando a gente fala mal, não é você fazer o que fizeram com você, mas justamente você não está livre o suficiente para compartilhar a vida de Deus, para compartilhar a esperança, porque é tanta tristeza que você carrega que você não consegue ver nessa perspectiva. Mas quando nós perdoamos, nós estamos gritando: ei mal, você perdeu! Você perdeu na minha vida, você me fez sofrer até aqui, mas daqui para frente você não faz mais porque eu estou livre. Você perdoa não porque a pessoa mereça, mas porque é justo que ela receba o perdão. Não é que ela mereça, mas é porque é justo. Mas como assim, Helder, é justo? É justo porque Jesus Cristo também morreu por ela. E Cristo é a nossa justiça. Talvez na perspectiva humana é injusto, mas também era injusto que Jesus morresse pela humanidade. Só que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas ofensas. E por isso que a Bíblia diz que se nós recebemos tão grande perdão, nós não temos o direito de não perdoar. Então
quanto mais eu tenho a noção do quanto eu fui perdoado, mais eu consigo perdoar. Porque perdoar não é fácil, porém mais difícil ainda é carregar a tristeza, a raiva e o rancor por não conseguir perdoar. E para finalizar, Colossenses 3,13: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Não é porque a pessoa merece ou eu vou deixar para lá o que fez, mas como eu fui perdoado, então agora eu também perdoo. Efésios 4,32: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Lucas 7,47: portanto eu lhes digo, muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E para finalizar, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E esse é um texto que Jesus disse, parece ser um texto pesado. Peraí, se eu perdoar a ofensa, eu vou ser perdoado. Mas se eu não perdoar a ofensa, eu não vou ser perdoado. É porque Jesus ele está dizendo assim: olha, quando você recebe o perdão de Deus, quando você recebe o sacrifício de Jesus, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de você. Quando o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de você, você agora tem poder para perdoar, não baseado na tua força, mas baseado na influência dele dentro de você. Agora, se você não consegue perdoar, então é porque você não tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Se você não tem o Espírito Santo habitando dentro de você, é porque você ainda não entregou sua vida para Jesus. E se eu não entreguei a vida para Jesus, se eu não confesso a Jesus como meu Senhor, logo os meus pecados não são perdoados. Então não é que Jesus está dizendo assim: olha, se você não perdoar, eu não vou te perdoar. Ele está dizendo assim: olha, se você nasceu de novo, o perdão ele precisa fluir dentro de você. Se o perdão não está fluindo dentro de você, então você não nasceu de novo. E aí eu não posso perdoar os seus pecados se você não se arrepender. Então existe um lugar glorioso, onde você é ofendido, você é machucado, assim como José. José é uma representação de Cristo para nós. Que assim como Jesus também foi traído, rejeitado, abandonado, mas assim como aconteceu com José, aconteceu com Jesus, também está disponível para nós uma vida de glória, onde nós liberamos perdão, onde aquilo que nos fazia mal, agora ele perde força na nossa vida, e um novo futuro agora começa a ser pavimentado. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que a força que você precisa para perdoar o mal que fizeram com você, o Espírito Santo começa a colocar em você agora. O Espírito Santo começa a trocar sentimentos, o Espírito Santo começa a inspirar o seu coração, o Espírito Santo vai aumentar para você a tua consciência do quanto você foi perdoado, do quanto o perdão de Deus te alcançou, e você vai começar a desfrutar de um futuro glorioso, onde aquelas dores físicas, aquelas dores da alma, aquela angústia, aquele rancor, aquilo que fazia você não querer acordar no outro dia, aquilo que fazia você se encher de remédio para poder dormir, você vai perceber que essas coisas elas vão deixar de ter sentido na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus agora um novo tempo sobre a sua vida, que agora aquilo que te fizeram mal não se compara com as coisas boas que Deus vai fazer através de você. Uma vez eu tinha uns 22, 23 anos de idade, e eu vou terminar essa história. E um casal, tive que resolver o problema de um casal na época, que a moça tinha traído o rapaz. Eles eram da igreja, a gente era tudo da mesma igreja, e essa moça, a esposa dele, traiu ele. Eles eram da banda da igreja, e ela traiu ele com um rapaz da própria banda. Pensa na confusão. E não tinha sido a primeira vez, tinha sido a segunda vez que essa moça tinha feito isso com aquele rapaz. E da primeira vez ele perdoou, eles voltaram e etc. E depois, nessa segunda vez, ela fez de novo. E eu confesso para você, eu tinha um vínculo de relacionamento com eles muito íntimo.
Eu confesso para vocês que como pastor de jovens ali, quando eu vi aquela situação, eu falei assim, cara, esquece, larga a mão, abandona. Eu no teu lugar eu não perdoaria. Porque você não precisa ficar vivendo isso, cara. Olha o que ela fez com você. Ô Helder, mas você não acreditava no perdão? Eu acreditava no perdão, mas eu acreditava também na mudança. Poxa, já tinha acontecido uma vez, ele perdoa, agora ela faz de novo isso com ele. Então eu confesso pra você que eu falei, cara, é o seguinte, se você quiser perdoar, perdoa, vida que segue, vai que ela mude, mas eu no teu lugar não perdoaria, né? A Bíblia aí dá umas jurisdições aí para você querer seguir a vida sem ela. Se você quiser aí, tem texto bíblico aqui pra gente seguir. E eles ficaram, acho que mais ou menos uma semana, não lembro exatamente, faz muito tempo, eles ficaram mais ou menos uma semana separada, e daí depois de uma semana ele veio falar comigo. E na minha cabeça eu falei assim, cara, é óbvio que não vai. De novo, mais uma vez, pessoas conhecedoras da palavra, não estou falando alguém que não conhece Jesus, que não tem Espírito Santo, alguém que era do meio. E depois de uma semana esse rapaz veio falar comigo, ele falou, cara, eu decidi perdoar ela de novo. Daí me deu uma mistura de raiva com emoção, com sei lá o que eu senti no momento. E eu fiquei meio... Mas vai que ela faz de novo, e etc. Só que ele falou uma coisa pra mim que ali eu me converti a Jesus de fato. Foi aquele dia que eu me converti depois de pastor já. Que ele falou pra mim assim, eu já pequei tanto contra Deus, cara. Eu já traí Deus tantas vezes. Eu já fiz mal para Deus tantas vezes e todas as vezes Ele me perdoou. Quem sou eu para não perdoar ela? E eu me converti naquele dia. Porque você concorda que do ponto de vista humano, lógico, ele tinha todo o direito de não perdoar e seguir a vida dele? E ninguém tinha o direito algum de falar nada? Porque sempre alguém que não passou por isso quer se meter e falar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, né? Porque não é ela que está sentindo, né? Mas você percebe que essa pessoa, ele tinha todo o direito de não perdoar. Só que naquele momento ele falou assim, quem sou eu para não perdoar ela? Sendo que perdão muito maior eu tenho recebido de Deus. Isso já se passaram, sei lá, uns 10, 13, 15 anos. E o casamento deles, depois daquele dia, foi muito melhor do que jamais tinha sido antes. Se vocês conhecerem eles hoje, você nem imagina que eles passaram por isso. Se você conhecer a família deles, os filhos deles. Meu irmão, por mais que o passado possa ter te colocado marcas grandes, mas Deus está preocupado com o teu futuro. Existe um futuro para você. Existem novos dias para você. O sol, ele está acima das nuvens e ele está brilhando. Mas você não consegue ver porque a mágoa, porque o rancor, porque a tristeza, porque a falta do perdão são como nuvens carregadas que te impedem de ver. Mas eu te peço nesta manhã, abra o teu coração, peça ajuda para o Espírito Santo. E eu te garanto que Ele vai te ajudar a remover toda essa dor, toda essa mágoa, todo esse rancor, toda essa tristeza. E você vai ver o sol brilhar de novo. O sol continua lá, o sol da manhã, o sol da justiça. Ele está pronto para brilhar para você. Mas Ele precisa que você compreenda o tamanho do perdão que você recebeu em Jesus. E que é baseado nesse perdão que você pode perdoar. É baseado nesse perdão que você vai perdoar. E coisas grandes e poderosas você vai desfrutar em vida ainda. Nessa terra, você que achou que você só estava aqui para sofrer, você achou que nada, nem ninguém mais prestava. Eu declaro em nome de Jesus que ainda nessa terra, nessa vida, você vai mudar de opinião baseado naquilo que Jesus tem para você. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar contigo. Espírito Santo de Deus, a boa obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para completar, Pai. Nós sabemos que existem dores que nós carregamos, existem mágoas, existem ofensas que nós não temos condição de perdoar, que nós não temos capacidade de deixar para lá. Mas nós sabemos que não há nada impossível para Ti, Espírito Santo. Nós sabemos que todas as coisas é possíveis para aqueles que creem. Por isso eu declaro em nome de Jesus, Espírito Santo,
que deseja viver uma vida longe de ofensas, que foi ofendido, mas que perdoa. Aonde houver um coração desse, toca nessa manhã, Senhor. Começa a falar com ele, começa a ensinar ele, começa a se revelar para ele, para ela, de uma maneira que ela nunca desfrutou antes, Pai. Para que ela possa ser curada disso, para que ela possa ser sarada desse mal, Senhor. E para que o sol possa brilhar mais uma vez, para que a esperança possa retornar, Senhor. E para que ela possa ver que a vida não precisa ser pesada, que a vida não precisa ser árdua, que a vida não precisa ser baseada em sofrimento, em tristeza. Enxuga do seu rosto toda lágrima, que o Senhor diz para ela: você é amada, eu te amo, eu te quero, eu tenho um futuro brilhante para você, eu desejo me relacionar contigo em amor e graça, eu quero que você saiba o quanto você é amado, eu vou te provar o meu amor mais uma vez, porque eu te amo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós declaramos essa verdade sobre essa igreja, sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém. Por favor, se coloque de pé, aplauda Jesus. Obrigado.